Bom, vou contar um pouquinho de mim, né? Eu sou aqui de São Paulo, nasci na capital, né? Na cidade de São Paulo. Venho de uma família muito simples, muito humilde. Meus pais são migrantes, né? Saíram dos seus estados ainda muito jovens, crianças, em busca de oportunidades, como a grande maioria das pessoas que moram em São Paulo, no estado, saem dos seus outros estados e vêm para cá, das suas cidades, né? E vêm para cá para buscar trabalho, para buscar uma fonte maior de renda. A minha mãe vivia numa condição bem humilde no interior do Paraná, né? Que a cidade dela é uma cidade pequenininha, ali perto de Porã. E veio para São Paulo ser empregada doméstica. Então, assim, a minha realidade começou como a realidade de muitas pessoas que hoje, infelizmente, no nosso país a gente ainda sabe que existem, né? Que vêm de uma situação de pobreza, muitas vezes pobreza extrema. Eu estudei em escolas públicas. A minha mãe, mais tarde, né? Se tornou mãe solo. Então, eu com 3, 4 anos de idade, né? Passei a ser criada só pela minha mãe, praticamente. Tenho uma irmã que engravidou na adolescência. Então, assim, gente, aqueles perrengues, sabe? Perrengue de família brasileira que, infelizmente, né? Carrega aí uma série de problemas que a gente vive. Mas que na minha cabeça sempre foram problemas. Obviamente eu era muito pequena, né? Então eu não conseguia entender tudo. E na minha cabeça a gente ia resolver, ia conseguir superar, ia melhorar de vida, ia ter mais condições de, enfim, comer o que a gente queria, né? De viver da forma que a gente queria, porque é isso que a gente passa, né? Muita privação nessa fase e nessa situação. E eu era uma criança muito curiosa, né? E onde eu ia, eu tentava aprender, eu sempre valorizei muito a educação e o trabalho, né? Com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. E isso me ajudou muito, Marconi, porque eu acho que quando você tem essa curiosidade, essa vontade de aprender, gente, nada para a gente. Assim, não tem o que te pare se você tem essa vontade, essa sede por aprendizado, essa sede por crescer, por evoluir, né? Nem eu sabia que caminhos a vida ia me reservar, mas eu sabia que era muito diferente do caminho que eu vivia, da situação que eu vivia. E acabei com a ajuda de uma chefe que me abrigou praticamente. Eu morei de favor 3 anos para conseguir estudar. Mas você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Você começou com 13 e aí com 16 anos você estava trabalhando, você exatamente achou um lugarzinho para você ficar, para você continuar nos seus estudos. Continuar estudando. Eu tava saindo do ensino médio e essa chefe era uma pessoa muito generosa, né? O nome dela é Yolanda, maravilhosa. Se estiver assistindo, um beijo pra Yolanda. Yolanda, beijo, ó. Massa. Ela é uma pessoa incrível, um anjo, né? Como muitos no Brasil, muitos no mundo que a gente sabe que ajudam pessoas que precisam. E eu, na época, tava nessa situação sem saber se eu ia conseguir estudar ou não. E aí ela falou, não, Lu, você vai estudar e mora aqui com a sua família e vocês não precisam pagar aluguel. Eu fiquei 3 anos morando de favor com a minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, pra poder estudar, que era o meu sonho, né? Fazer faculdade, ter aí oportunidade de crescer. E fiz. Só que nesse momento, Marconi, enquanto eu tava ali na faculdade, era o meu 2º ou 3º ano, eu recebi uma proposta de trabalho que mudou completamente a minha vida. Você tava fazendo o quê? Qual curso da faculdade você tava fazendo? Eu fiz publicidade e propaganda. Era o curso que eu queria muito trabalhar com comunicação. Eu tinha já essa coisa, eu amo comunicar, né, gente? Se deixar, fala aqui. Massa, somos dois. Fala pelos cotovelos. Então eu tinha já essa predisposição. Eu amava tudo que era ligado à comunicação social. Então fiz publicidade e propaganda. E nesse período, o meu desejo, assim, era trabalhar para construir uma carreira, para ter oportunidade de sair daquela situação que eu vivia. Você, né? Enfim, cresceu numa família ali que não tinha uma condição financeira muito boa. Tava morando ali já mais ou menos uns 3 anos ali, né? De favor, ali, graças a dona Yolanda, né? Ó, tava ali ajudando você. E aí você falou, pô, não, beleza, eu vou fazer de tudo pra ascender e o negócio acontecer. E aí você recebeu uma proposta no meio desse rolê. No meio desse rolê de um monte de BO, né? Que a gente só tem isso, né? BO pra desenrolar. Sim. Eu recebi uma proposta de trabalho. Que foi a mudança na minha vida, assim. Ter dito sim para essa proposta foi o que fez mudar tudo. Porque eu fui ser recepcionista
no escritório de alguns empresários brasileiros, que são 3 empresários muito famosos, grandes no Brasil. Eles são os fundadores da Ambev, né? O Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Beto Sicupira. E mal eu sabia, né, Marco? Quem você nem sabia né? onde é que você tava, né? Eu não sabia nem exatamente o que eu ia comer no dia seguinte. Basicamente era essa a minha vida. Mas eu entrei no Google, né? Que sempre ajuda a gente. Entrei lá no Google, quem é Jorge Paulo Lemann, quem é Beto Sicupira. É só essas pessoas. Eu olhei e falei assim, acho que eles fizeram alguma coisa, né? Vão poder, com certeza, me abrir portas e eu vou aprender com essas pessoas, que eu era esponja. Seu negócio. Onde eu ia, eu falava, meu Deus, quem é que sabe um pouquinho mais do que eu? De onde você sabe, não sei o quê. Mas é isso mesmo. É isso que a gente vai crescendo na vida, né, gente? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Se você não confiar que, primeiro, né, se você faz o bem, isso vai voltar e que pessoas boas no seu caminho podem sim te ajudar a fazer a diferença, você não consegue crescer. Você vai crescer, mas não é sustentável, é muito limitado. Eu confiava muito nisso, né? Então eu olhei e falei, gente, é uma oportunidade, eu tenho que agarrar e dar uma vida melhor pra minha família, quem sabe eu também conseguir, né? É um caminho de crescimento e foi o que aconteceu. Eu fui recepcionista durante 6 meses, 5 meses, muito pouco, porque acabei conhecendo o trabalho do terceiro setor. Porque além de serem empresários muito importantes, relevantes, né, para o país, eles mantinham uma série de organizações sociais que eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Fundação Lemann, Fundação Estudar, Fundação Brava, que foi na Fundação Brava que eu fui trabalhar logo em seguida. Você estava como recepcionista. Exato. Você conheceu, enfim, esse universo do terceiro setor através dessas pessoas que no qual você estava trabalhando. E aí, numa dessas, você foi trabalhar, né? Numa dessas iniciativas. Exato. E aí foi na Fundação Brava. Eu fui chamada para ser estagiária, para participar de um processo seletivo de estágio e fui selecionada. E nesse estágio, eu descobri um mundo, né, Marconi, que era, primeiro, completamente diferente de mim. Sim. Eu falo que eu ajudava o Jorge Paulo Lemann muitas vezes a pousar no heliponto e eu não tinha dinheiro pra ir pra casa, né? Eu passava pra passar por baixo da catraca, literalmente. Eu era assim, ó, passava fácil. Enquanto um tava no helicóptero, você tava tentando entrar no metrô. Então era essa minha vida, mas ao mesmo tempo, isso me abriu uma porta gigantesca, né? Eu falo que atrás das portas que eu ajudava a abrir, tinha um mundo de oportunidades e elas foram abertas para mim. E eu sou muito grata a eles e muito grata a esse ambiente que eu acabei entrando e crescendo, né? Eu entrei como estagiária, fiquei 7 anos na Fundação Brava, descobri o que era política, descobri o que era gestão pública e descobri o que era desigualdade social. Que era o que eu vivia, inclusive, né? Eram os problemas que eu vivia eram decorrentes da desigualdade social, porque eu vivi e ainda vivia todos esses problemas e eu não tinha, assim, de fato, a mão do Estado, né? O papel do governo ali, que é de corrigir as desigualdades, que é de nivelar essas desigualdades, não existia na minha vida, né? Foi muito ali o meu suor, o meu esforço e pessoas que eu fui encontrando ao longo do caminho. E nesse momento eu comecei a entender, eu falei, opa, peraí, esse é o problema. E entendi também que para resolver esses problemas, a gente precisa de boas lideranças públicas que tomem decisões.